Nenhum médico vai ter autonomia no Ministério da Saúde do governo Bolsonaro para combater efetivamente a pandemia. Se ele for negacionista, o que nem é o caso de considerar médico a essa altura da pandemia, ele vai acabar rifado e culpado, assumindo a culpa do presidente pelo agravamento da crise sanitária, que é a situação mais ou menos do Eduardo Pazuello. Pode não ser um negacionista completo, mas é um capacho confesso de Jair Bolsonaro. Fez aquele vídeo com o presidente da República, na época em que contraiu a Covid-19, e soltou aquela frase pela qual ele vai ser sempre lembrado: um manda, outro obedece. Quer dizer, o presidente Jair Bolsonaro manda, o capacho Eduardo Pazuello obedece, mesmo se tratando de uma crise sanitária, em relação a um vírus que vem ceifando a vida de centenas de milhares de brasileiros. Estamos chegando aí na casa dos 300 mil mortos por Covid-19, e foi durante a gestão do Pazuello que o governo Bolsonaro, pelo seu Ministério da Saúde, mas com ordem do presidente, rejeitou as propostas da Pfizer e rejeitou as propostas do próprio Instituto Butantan. Então, se for negacionista, acaba rifado. Quer dizer, se fizer ali o jogo completo do presidente. Se for sensato, se for um médico de verdade, que toma as devidas providências para salvar vidas, vai ter a família Bolsonaro e a sua claque bolsonarista como inimigas, como já estava tendo a cardiologista Ludmilla. Foi alvo aí até de ameaças de morte. Ela estava dando entrevista agora à tarde e citou que chegou a ser ameaçada. Quiseram invadir o quarto do hotel dela, inclusive. Esse pessoal aí do Zap Profundo, né, que acredita na mentirada que a militância espalha pelo WhatsApp, muita gente é capaz disso. E ela recebe ameaças de morte. O último que me ameaçou de morte acabou de ter uma condenação em primeira instância para pagar R$15 mil de indenização. Então, tá cheio de ativista na internet que é capaz de soltar ameaçinha. Quando a gente vê aquilo que é uma atitude criminosa, uma atitude ilícita, a gente encaminha para os advogados para o devido processo. Uma mulher aí que tem o seu currículo, que defendeu posições corretas durante a pandemia e que estava sendo cotada para ocupar o ministério, sofreu aí nas mãos dessa ala reacionária bolsonarista que não queria que ela entrasse no governo justamente por ela ter as posições corretas, justamente por ela não embarcar no discurso negacionista, por ela não sabotar o combate à pandemia. Então ela já mostrou que a hidroxicloroquina é um medicamento ineficaz, que a ivermectina é um medicamento ineficaz, confessou com a honestidade e a sinceridade dela que é absolutamente normal, foi assim no mundo, que lá no comecinho, mas bem no comecinho mesmo, estamos falando ali de até março, houve, por parte dela, inclusive, o experimento com a hidroxicloroquina, porque não se tinha nada, era um vírus em que, diante daquele cenário, era necessário descobrir maneiras de combatê-lo. Então, ela própria aplicou a hidroxicloroquina, mas logo viu que era ineficaz. Os estudos foram se avolumando, mostrando a ineficácia, e só quem permaneceu defendendo aquele medicamento e brandindo, né, a sua embalagem na frente do povo foi um populista como Jair Bolsonaro, para não dar o braço a torcer, porque ele dobra a aposta, ele triplica a aposta, ele quadruplica a aposta. É isso que a gente tá vendo, né? E esse número até que eu estava falando aqui de quadruplicar, não é por acaso, porque agora seria o quarto ministro da Saúde. Teve Luiz Henrique Mandetta, que não era negacionista, o Nelson Tais, que não era negacionista, todos foram empurrados praticamente para fora do governo, e aí se colocou lá um militar para obedecer a esse desvario presidencial. E ele está lá nessa função. Agora fica irritado, mas foi ele que se colocou nessa função. Ele merece aí esse cenário esdrúxulo que se coloca em relação à sua permanência no cargo. Então, nenhum médico de verdade deveria, de fato, aceitar esse cargo. É triste ter de falar isso, porque nós estamos no auge aí de uma crise sanitária e a gente tem de dizer para os médicos para não aceitarem, porque eles serão obrigados a fazer o contrário daquilo que a medicina manda nesse momento. Porque o presidente continua lá e o presidente não dá o braço a torcer. Ainda que dê parcialmente, ele vai continuar insuflando o comportamento irresponsável, como tem feito nas suas lives. Ele vai continuar tentando se eximir de responsabilidade e terceirizar a responsabilidade para governadores e prefeitos.
Não é que não se possa avaliar cada decisão tomada ali, caso a caso, cidade a cidade, estado a estado, questionar determinadas extensões de medidas restritivas, etc. Mas o que ele faz com esse binarismo de lockdown é contra e cuidados sanitários também é contra, e aí a população vai, se expõe, sobrecarrega o sistema de saúde, os governantes apelam a medidas restritivas, como fizeram na Europa, e o presidente critica, ataca, né, não é crítica, porque não tem argumento legítimo, racional, ele ataca e forma-se esse ciclo de uma sabotagem por todos os lados. Então como é que um médico vai assumir um cargo como esse? Ela deu várias entrevistas aí de ontem para hoje, a doutora Ludmilla, e ela falou, talvez tenha sido ingenuidade minha como cidadã brasileira, né? Acreditar numa mudança de paradigma, numa mudança do presidente. Ela falou, se o presidente me chamou para conversar é porque ele realmente estava interessado em mudar. Eu sou uma pessoa conhecida, minhas ideias já estão disseminadas. As ideias dela, que são a favor do distanciamento social e contrária à cloroquina. E aí, em seguida, que ela falou isso. Talvez tenha sido ingenuidade minha. É claro que foi uma ingenuidade. Eu estava apontando isso aqui de manhã. Como é que uma médica, a essa altura do campeonato, cogita a hipótese de assumir o Ministério da Saúde sob uma presidência que sabota os seus ministros quando eles estão fazendo as coisas certas, que interfere na Petrobras quando a gestão está lá trazendo as contas para o azul, está trazendo investidores, está seguindo lá a paridade internacional, os resultados são positivos, a estatal está tendo lucro, e o presidente que não faz o seu dever de casa, com equilíbrio fiscal, com reformas, para baixar o valor do dólar, inclusive, o que também influi lá no preço final dos combustíveis, quer dizer, no preço da raiz ali, mas isso vai gerando um efeito dominó até o preço da gasolina. Ele vai lá e interfere em qualquer pasta, de acordo com a vontade política circunstancial e imediatista dele. Então, o médico não vai conseguir trabalhar nesse sentido. Qual é a solução conciliável dentro desse cenário? É o Centrão acabar emplacando um ministro da Saúde. É isso que o Centrão quer. O Arthur Lira praticamente demitiu o Eduardo Pazuello pelo Twitter. Um presidente da Câmara dos Deputados atropelando o governo, falando, não, se a cardiologista Ludmilla for escolhida, terá todo o meu apoio profissional e tal, não sei, já tomando a dianteira ali. O Eduardo Pazuello nem sequer tinha saído do cargo ainda. Então, o Centrão está de olho ali no Ministério da Saúde e, obviamente, esse pessoal que é pendurado na Justiça, como o Arthur Lira, que foi condenado em segunda instância por improbidade administrativa, eles querem mostrar algum resultado em outra coisa para tentar ficar com uma imagem positiva, para tentar fazer valer a sua gestão e, eventualmente, isso ser levado em consideração pelo Supremo Tribunal Federal, que é um tribunal eminentemente político e sempre fica sentindo o que está acontecendo para julgar, em vez de julgar com base nas provas. Então, ela deu várias entrevistas e ainda falou o seguinte, que eu considero importante até para a gente abordar hoje, que o Brasil precisa de ativação emergencial de leitos, que isso sim pode minimizar o tempo de lockdown. Minimizar o tempo de lockdown. Ela não está se colocando contra o distanciamento social. Ela está colocando aquilo que eu coloco desde o começo da pandemia, que é o seguinte, as medidas restritivas, e principalmente lá no começo elas eram necessárias para evitar a propagação dentro do próprio país, num momento em que nem álcool gel tinha na farmácia, nem máscara tinha na farmácia, elas são importantes, entre outros motivos, para permitir a reestruturação do sistema de saúde. Quer dizer, para que os hospitais se preparem para receber um maior número de pacientes, de internações, de intubações, leitos de UTI que precisam ser disponibilizados.